Já pararam para pensar que tudo ao nosso redor, desde uma simples caixa até um prédio enorme, é formado por figuras geométricas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo e decompor esses objetos do mundo 3D. Isso é a geometria espacial, e olha, ela é bem mais fascinante e intuitiva do que parece. Vamos lá! Para começar, vamos entender a grande diferença. De um lado, temos as figuras planas. Pensa nelas como desenhos no papel, sabe? Elas têm comprimento, largura, mas são, digamos, achatadas. Agora, os sólidos geométricos, que estão aqui do outro lado, eles saltam para fora da página. Eles têm 3 dimensões, altura, comprimento e largura, e ocupam um lugar de verdade no nosso espaço. Ok, agora que a gente já sabe diferenciar os sólidos das figuras planas, como é que organizamos tudo isso? Bom, a matemática divide todos eles em 2 grandes grupos, e o que separa um do outro é uma característica bem simples de ver, o tipo de superfície que eles têm. De um lado, os poliedros, e do outro, os corpos redondos. Vamos começar pelos poliedros. A regra aqui é super clara. Todas as suas superfícies, que a gente chama de faces, são planas. É só imaginar uma caixa, uma pirâmide, um dado. Não tem nenhuma curvinha, só retas e cantos bem definidos. Agora, do outro lado da moeda, temos os corpos redondos. Aqui, a característica principal é ter pelo menos uma parte da superfície que seja curva, arredondada. Pensa numa bola de futebol, numa lata de refrigerante, num cone de trânsito. A grande maioria deles consegue rolar, né? Essa é a grande pista. A diferença para os poliedros fica bem óbvia. E agora, que tal um desafio rapidinho para ver se a ideia ficou clara? Olhando para essas formas que apareceram na tela, quais delas se encaixam na família dos corpos redondos? Vou dar um tempinho para pensar. E aí, se a resposta foi cilindro, cone e esfera, acertou em cheio. São exatamente esses que têm as superfícies curvas, que é a marca registrada dos corpos redondos. Certo, vamos agora para uma das ideias mais legais e visuais da geometria, a planificação. Já imaginou se a gente pudesse pegar um sólido e, como se fosse um origami ao contrário, abri-lo inteirinho? O que será que a gente veria? Então, planificação é exatamente isso. É como desmontar uma caixa de papelão até ela ficar totalmente plana no chão. Fazendo isso, a gente consegue ver direitinho quais são as figuras planas que juntas formam aquele sólido. Vamos pegar o cubo como exemplo que fica bem fácil de visualizar. A gente parte do objeto 3D, fechadinho, daí imaginamos que estamos abrindo suas faces, uma por uma, e no final o resultado é nítido. Um cubo nada mais é do que a junção de 6 quadrados perfeitos. E claro, esse conceito vale para qualquer sólido. Se a gente planificar uma pirâmide de base triangular, por exemplo, o que aparece são 4 triângulos. Já um cilindro se transforma num retângulo e 2 círculos. É como se fosse a planta baixa de cada uma dessas formas 3D. Agora vamos dar um zoom e investigar a anatomia de um poliedro. Toda forma como essa é feita de apenas 3 componentes básicos. São eles: os vértices, as arestas e as faces. E para a gente entender bem, vamos de novo com o nosso amigo, o cubo. Primeiro, os vértices. O que são eles? São os cantinhos do sólido, sabe? Cada pontinho onde as linhas se encontram. E no caso do cubo, se a gente contar, vai ver que o número de vértices é exatamente 8. 4 em cima e 4 embaixo. Depois, vem as arestas. As arestas são as linhas retas que conectam um vértice ao outro. São basicamente as bordas da figura. E quantas arestas o cubo tem no total? 12. É só contar. 4 na base, 4 lá no topo e as 4 que ficam em pé, ligando tudo. E, por último, mas não menos importante, as faces. As faces são as superfícies planas que formam o corpo do sólido, tipo os quadrados do nosso cubo. E como a gente já viu lá na planificação, são 6 faces, a de cima, a de baixo e as 4 que formam as laterais. Fechou? Então, para resumir, a receita de um cubo é sempre essa: 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Com esses 3 ingredientes, a gente constrói a forma completa. Simples, né? No fim das contas, a grande lição de hoje é essa. Todo sólido geométrico, por mais complexo que possa parecer à primeira vista, pode ser totalmente entendido quando a gente o decompõe. Seja olhando para sua planificação em 2D ou para os seus componentes básicos, cada sólido guarda ali uma planta oculta só esperando para ser descoberta. E agora fica uma pergunta para levar adiante. Que outros objetos do nosso dia a dia podem ser decompostos dessa forma? Pensem aí, uma caixa de cereal, um prédio, até uma bola de futebol.
Comecem a observar o mundo ao redor com esse novo olhar e tentem encontrar os vértices, as arestas e as faces que estão escondidas em toda parte.